Olá, graça e paz para o seu coração. Eu quero compartilhar com vocês aqui a palavra de Deus, como eu havia falado para você da nossa live do culto da noite de hoje, quarta-feira, às 20 horas. Nós tivemos um problema aqui de falta de conexão da internet, mas eu quero gravar para você essa palavra. São 10 princípios que vai ajudar você a atravessar esse tempo na sua vida. Eu quero fazer aqui a leitura de Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Mas antes de meditar a palavra, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pedindo a direção, pedindo a orientação do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a meditar na Tua palavra, a compartilhar, Deus, essa palavra. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua voz e ajude-nos a aplicarmos a Tua palavra nos nossos corações durante os dias que nós estamos atravessando. É no nome de Jesus Cristo que eu peço ao Senhor pelas nossas vidas nesta noite. Amém. Então, você que me assiste aí do outro lado, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Eu vou ler alguns versos aqui a partir do versículo 15. A partir do verso 15, diz assim na minha Bíblia: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu queria pensar com você hoje, rapidamente, eu queria lembrar a você alguns princípios da palavra de Deus. Então, o nosso tema de hoje é segurança em meio à insegurança, em meio às incertezas nesta vida. Eu gostaria muito de lembrar você que quem está em Cristo é nova criatura. As tempestades, elas virão na sua vida, mas a nossa confiança deve ser fundamentada nas palavras de Jesus por meio da fé. Então, não seja dirigido pelo medo, mas seja dirigido pelos propósitos eternos de Deus. Por que ser dirigido pela palavra de Deus? 2 Timóteo 3, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Para toda boa obra. Eu quero pensar com você nessa noite 10 princípios para fundamentar sua vida, trazer paz ao seu coração e dar a você direção nestes dias de instabilidade que nós estamos atravessando. E tudo isso, eu e você, só podemos encontrar na palavra de Deus. Você não vai encontrar princípios que fundamentam a sua vida, que estrutura a sua vida, que ajuda você a atravessar tempos difíceis fora da palavra de Deus. Então, eu quero pensar com você o primeiro princípio aqui. Versículo 15, ele diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Anotem aí então o princípio de número 1. Primeiro princípio: escolha viver de modo sábio.
Número 1, escolha viver de modo sábio. Escolher viver de modo sábio não é deixar de viver, é saber fazer as escolhas de Deus para a sua vida. Então, quando você escolhe viver de modo sábio, você vai aprender a confrontar os seus pensamentos negativos. Você vai aprender a filtrar as informações que você recebe. Pergunte para você mesmo: é sábio ou não sábio isso que eu estou tentando dizer, isso que eu estou tentando fazer? Aproveite para sonhar e procure cuidar do seu temperamento nestes dias. Então, número 1, escolha viver de modo sábio. Eu estou falando 10 princípios que ajudará você a atravessar esse tempo de incerteza e de insegurança no qual nós estamos vivendo. Segundo princípio, versículo de número 15, parte B. Não seja como insensatos, mas como sábios. Não seja insensato. Segundo princípio, não seja insensato. Provérbios 13:16 diz o seguinte: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Deixa eu dizer um negócio para você nesse segundo princípio aqui. A palavra de Deus, ela sempre traz uma orientação para nos livrar da insensatez. Ela nos orienta, nos direciona, nos capacita e nos fortalece. Então, o conselho de Paulo para os irmãos da igreja em Éfeso é que eles vivam de modo sábio, que eles não sejam insensatos. Nesse tempo é preciso de muita sabedoria de Deus, de orientação do Espírito, para que nós não vivamos de forma insensata. O terceiro princípio que vai fundamentar a sua vida, nós vamos ler o verso de número 16, que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. O princípio de número 3, aproveite ao máximo as oportunidades. Em tempos de crises, as oportunidades vão surgir. E eu quero dizer para você, nós que confiamos em Deus e confiamos na sua palavra, nós aproveitamos os tempos de adversidades e fazemos deles novas oportunidades para o nosso crescimento. Aproveite esse tempo ao máximo. Lembrem-se, as oportunidades passam. Não deixem que esta nova oportunidade passe pela sua vida sem que você cresça, sem que você desfrute de algo que Deus tem preparado para você. Para o sábio, vendavais são vistos como oportunidade. Agora, essa situação que nós estamos atravessando, elas não vão determinar a sua vida, apenas elas vão revelar quem de fato eu e você somos, quem de fato nós somos. Para o sábio, os vendavais da vida são vistos como oportunidades. Evite reclamar do governo, das pessoas, evite reclamar de Deus. Ao invés da reclamação e da murmuração, pergunte a Ele: o que o Senhor quer me ensinar com esta nova oportunidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. As tempestades, elas possam ser vistas nas nossas vidas de duas maneiras. Ou ela nos leva para longe de Deus, ou ela nos leva para perto de Deus. Aproveite a onda dessa tempestade que nós estamos enfrentando, para que você aproxime mais da pessoa do Espírito Santo. Então, esse é o número 3, o princípio de número 3. Aproveite ao máximo as oportunidades. Número 4, procure compreender qual é a vontade de Deus para este tempo. Verso 17, parte B. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. O princípio de número 4. Procure compreender qual é a vontade de Deus para este tempo que eu e você estamos atravessando. Você já se perguntou: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? O que o Senhor preparou para
para a minha família nesse tempo, o que o Senhor tem preparado para a cidade de Riolândia, o que o Senhor tem preparado para o estado de São Paulo, o que o Senhor tem preparado para Goiás, para Minas, para Mato Grosso do Sul, o que o Senhor tem preparado? Você já perguntou para Deus? Então, pergunte para Deus. Procure fazer um filtro na sua alma. Procure filtrar aquilo que você está ouvindo, aquilo que tem chego aos seus ouvidos. Procure filtrar as informações. Seja seletivo, não ouça qualquer coisa, não fique ouvindo vozes. Ouça a voz do Espírito Santo. Não dê ouvidos para qualquer palavra. Procure ouvir homens de Deus, procure ouvir pessoas de Deus, informações que tenham fundamento, informações que tenham bases concretas. Você vai precisar de ser sensível ao Espírito Santo para você discernir agora entre vozes e a voz de Deus. Então, procure compreender qual é a vontade de Deus para esse tempo que você está atravessando. Amados, cuidado, muito cuidado nesse tempo. Quem são as pessoas que você escolheu para se relacionar nesse período? Que tipo de pessoa você tem se relacionado nesse período? Quem você está ouvindo nesse tempo? Que rede você tem se conectado? Quais informações você tem recebido? Abra os seus ouvidos espirituais e procure ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus sendo ministrada por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, por pessoas que realmente têm vivido uma vida de temor diante da pessoa do Senhor Deus. O princípio de número 5, versículo 18. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Eu estou lendo a parte A do versículo. Princípio de número 5. Corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Nesse período agora, você vai ouvir muitas vozes. Mas o seu papel como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, o seu papel é cortar o mal pela raiz. Está falando mal do presidente da República? Corte o mal pela raiz. Está falando mal de um pastor? Corte pela raiz. Está falando mal de um comerciante? Corte o mal pela raiz. Está falando mal da família? Corte o mal pela raiz. Está falando do fechamento? Corte o mal pela raiz. A sua boca não foi produzida por Deus para que lançasse maldição, para que botasse lenha na fogueira. A sua boca foi preparada por Deus para abençoar vidas. Você tem um chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Você não é o profeta Balão. Você não é. Você é boca de Deus. Você é boca de Deus. Você é chamado de Deus para anunciar as boas notícias. Então, corte o mal pela raiz. Não aceite ninguém falar mal de ninguém para você. Não alimente a maldade nesse tempo em que nós estamos atravessando. Lembre comigo de uma coisa. Tudo que você não controla, controla você. Filtre todas as informações que você ouve. Antes de você fazer alguma postagem, antes de você fazer algum comentário, filtre todas as informações que você ouve. Cuidado para que você não faça fofoca pelas redes sociais. Faça uma pergunta antes de você postar qualquer postagem. Quando chegar ao coração de alguém do outro lado, como essa pessoa receberá essa informação? Faça como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Lembre-se que os discípulos de Cristo são pregadores da esperança e não da desgraça e do caos. Pastor, tem alguém que é da igreja, tem alguém que fala que é de Deus e está falando mal, faça você a diferença. O seu compromisso é você e Deus. Amém? Princípio de número 6. Estou lendo o versículo 18, parte B. Princípio de número 6. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Procure
encher-se do Espírito Santo. Dependa mais de Deus. Dependa mais de Deus nesse tempo. Se coloque mais diante de Deus. Como diz o pastor Carlito, menos face e mais face. Deixe um pouco as redes sociais. Pastor, mas é lá que eu recebo as informações, é lá que eu recebo as notícias. Mas não existe lugar melhor na face da terra para você receber uma notícia, uma informação, como pela palavra de Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo. Então, dependa mais de Deus, organize o seu tempo, deixe a maior fatia do seu tempo para ler a Bíblia, orar e compartilhar as boas notícias com outras pessoas. Princípio de número 7. Princípio de número 7. Eu estou lendo o versículo 19a. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Princípio de número 7. Influencie o seu ambiente. Deixa eu dizer um negócio para você. Como está o seu tempo aí na sua casa? O seu tempo está ocioso? Ou você tem influenciado a sua esposa? Tem influenciado o seu marido? Tem influenciado os seus filhos? Tem orado junto? Tem compartilhado a palavra de Deus juntos? Faça isso. Seja um influenciador e comece a influenciar a sua casa, a influenciar os seus vizinhos, a influenciar o seu bairro, a influenciar a sua cidade. Seja um influenciador. Aproveite esse tempo para estar à mesa com os seus filhos ou com os seus em amor, declarando e profetizando palavras de bênção, de crescimento sobre as suas vidas. Fale somente palavras que edificam aos outros. Se não edificar o seu irmão, não fale. Se não edificar o seu irmão, não fale. Antes de falar, pergunte a você mesmo: isso pode ferir o meu próximo? Se você entender que essa palavra vai ferir o seu próximo, não fale. Não fale. Lembre-se, nem tudo que é bom para você é bom para o outro. Às vezes tem coisa que eu gosto aqui na minha casa, e tem coisas que eu gosto aqui na minha casa e a minha esposa não gosta. E eu não vejo nada de mal, eu não vejo nada de errado em ter gostos diferentes. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, mas nós precisamos ser influência no ambiente onde nós estamos, na vida da igreja, como discípulo de Jesus. Como você está? Como marido, como você está? Como esposa, como você está? Como filho, como você está? Como pai, como você está? Como funcionário, como você está? Como patrão, como você está nesse tempo que nós estamos atravessando? Deus chamou você para ser influência. Como diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Chame a responsabilidade para a sua vida. Nesse tempo de adversidade que nós estamos atravessando, seja um agente de Deus, seja um agente de paz, um agente de edificação, um agente de cura, de motivação, em nome de Jesus Cristo. Princípio de número 8. Princípio de número 8, eu estou lendo o verso de número 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente, princípio de número 8, escolha a gratidão e evite a murmuração. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias, isso é algo que vem do coração de Deus para as nossas vidas. O discípulo filho de Jesus, ele não murmura, mas ele tem um coração grato. E eu creio em nome de Jesus que você que está me assistindo do outro lado, como discípulo de Jesus Cristo, tem um coração grato, um coração cheio de gratidão a Deus. Então escolha a gratidão, evite a murmuração, não reclame da sua esposa, não reclame do seu marido, não reclame do seu tempo, não reclame da sua comida, não reclame do seu prefeito, não reclame do seu pastor, não reclame do seu irmão, não reclame do seu presidente, não reclame, não murmure, mas seja grato. Decida viver a gratidão por meio da palavra de Deus.
Quando você escolhe a gratidão, você ora mais em favor do outro. Você coopera para o crescimento do outro. Você serve o outro em amor. Escolha a gratidão. Escolha a gratidão. Princípio de número 9. Princípio de número 9. Versículo 21. Eu estou lendo o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. O princípio 9. Honre as pessoas de sua vida. Comece pela sua casa. Passe pela sua família. Passe pela sua igreja, honrando as pessoas que estão próximas de você. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20, diz o seguinte. 2 Crônicas 20, 20 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo. Jeosafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Seja grato a Deus pelas pessoas que ele tem colocado na sua vida. Seja grato a Deus. Não peça para Deus mudar as pessoas, peça para Deus mudar o seu coração. Peça para Deus mudar a sua visão. Peça para Deus mudar a sua audição. Peça para Deus ajudar você a enxergar como ele enxerga as pessoas. Peça para Deus ajudar você a ouvir aquilo que ele quer que você ouça. Peça para Deus. Aproveite esse tempo para servir melhor a sua esposa, os seus filhos. Aproveite esse tempo para honrar os seus pais, para honrar a sua liderança, para honrar os seus patrões, os seus funcionários, para honrar as pessoas da sua cidade. Aproveite esse tempo que você está de quarentena. Honre a sua família, honre a sua casa, para o louvor da glória do nome de Jesus Cristo. Lembre-se, os prédios da igreja estão fechados, mas a igreja está aberta como nunca antes ela esteve. Eu, o pastor Wagner, eu tenho trabalhado muito mais nesses dias do que antes da quarentena e do fechamento dos prédios. Eu tenho cuidado da minha casa com muito amor e com muita excelência. Eu tenho auxiliado os meus vizinhos. Eu tenho edificado a minha igreja todos os dias com uma palavra. Eu tenho cuidado da igreja todos os dias. E eu tenho levado esperança àqueles que estão longe pelas redes sociais. Meu amado, escolha honrar a Deus acima de todas as coisas. Escolha a honra. Escolha honrar as pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida. E o último princípio, o princípio de número 10, o versículo de número 20, a parte B. Façam todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê graças a Deus constantemente, a Deus Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Número 10 e último. Viva por temor a Deus. Eu vejo muitas pessoas hoje que elas buscam a Deus com medo de ir para o inferno, com medo da mão de Deus pesar sobre as suas vidas, com medo de Deus derramar algo de mal, de ruim sobre a vida dela. Não. Princípio de número 10. Viva por temor a Deus. Nós servimos a um Deus santo, nós servimos a um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça, mas nós servimos um Deus que nos ama. Então, não viva com medo de Deus. Ele é justo, santo, perdoador, ele é amor. Lembre-se, ele te ama. Ele te perdoou na cruz. Ele te deu vida na ressurreição de Cristo. Ele enviou o Espírito Santo como nosso Consolador e para nos lembrar de todas as coisas que Jesus havia nos ensinado. Então, eu queria deixar aqui estes 10 princípios para você que está aí do outro lado me assistindo. Eu não sei aonde essa palavra vai te alcançar, mas eu sei que ela vai te alcançar, porque a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia, sem antes ela cumprir os propósitos eternos de Deus. Então, eu creio que nesse momento, os 10 princípios que aqui foram falados,
você colocando em prática na sua vida, você buscando em oração, em fé, Deus ajudará você a atravessar esse momento na sua vida. E eu concluo dizendo: receba a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Receba o amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Receba a esperança, não apenas de dias melhores, mas a esperança de uma eternidade com Jesus Cristo. Então, eu deixo aqui para você 10 princípios da palavra de Deus que vai nortear a sua vida, trazer esperança, trazer paz para o seu coração em dias de dificuldade e de adversidade. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra ela possa gerar paz, esperança, fé e amor no coração de todas as pessoas que estiveram ouvindo neste exato momento. Eu não sei aonde o Senhor vai alcançar essas pessoas, mas eu sei que o Senhor há de alcançá-los pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo. Eu abençoo a sua saída, a sua chegada. Eu abençoo o seu lar. Eu abençoo os casamentos. Eu clamo, Deus, pela restauração da família, pela reconciliação da família. Eu clamo pela sustentação da família. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus sustentador do universo e nós cremos que as mãos do Senhor estão sobre nós neste momento em que nós estamos atravessando. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Compartilhe essa palavra com seus amigos, com seus familiares. Certamente o Senhor Deus há de fazer grandes coisas através dessa palavra, através da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Wagner para você e toda a sua família.